Olá, pessoal, aqui que está nos acompanhando aqui no Papo de Cinema. Eu tenho hoje o prazer de falar com Sophie Charlotte, que agora é Gal. E aí, Sophie, tudo bem? Tudo certo, muito obrigada, Robledo, mesmo por essa conversa. Poder falar do nosso filme Meu Nome é Gal é sempre um privilégio, uma alegria. Qual foi a tua primeira reação quando te chegaram com esse convite e disseram: Acho que tu pode ser a Gal Costa? O que tu acha disso? Pois é, engraçado porque não chegou como talvez, chegou como um convite, um telefonema da Dandara Ferreira e da Lupolite. Falaram com a Gal antes, a Gal falou sim. Foi um choque de meio segundo e um sim meu absoluto. Eu falei sim, porque é tipo uma convocação, né? Tipo para a Copa do Mundo, assim, para você participar da seleção mesmo, vestir uma camisa Aham. 10 ali, porque a Gal é esse grande ícone da nossa música. Então não tinha nem roteiro quando chegou esse convite, mas eu já sabia que a Gal, enfim, estava feliz também com essa Legal. possibilidade, com esse convite. Então, partiu, na verdade, também de um desejo dela, depois que ela viu o documentário. Então, ter a aprovação, ter esse carinho dela com o projeto, tudo isso também nos motivou, para realmente dizer apenas sim, um absoluto, e nos dedicarmos tanto ao longo Maravilha. desses anos para agora entregar o filme para o público, né? É engraçado tu estar comentando isso porque o filme está chegando agora aos cinemas, e o filme tem algumas sessões, né? Para quem está nos vendo, assim, fica, mas como é que já viu o filme? Tem essas sessões, né? As cabines para imprensa, tem pré-estreia. Eu, por exemplo, vi numa cabine para imprensa. E a minha mãe estava louca, porque ela é muito fã da Gal, sempre foi apaixonada e tal. E eu comentei com a minha mãe, disse, e hoje eu vou falar com a Sophie Charlotte, que está incrível no Então, filme. E a primeira coisa que a minha mãe, quando eu comentei isso com ela disse, e ela canta muito bem, porque eu vi o especial do Roberto Carlos. mas como é o nome da sua mãe? Ariadne, Ariadne, um beijo meu carinhoso. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho. que maravilha. Sofia, mas eu queria falar justamente sobre essa questão do cantar, porque eu sei que tu gosta de cantar, tu tem essa, Sim, essa paixão também, mas no sim. filme a gente ouve a tua voz e ouve a voz da Gal também, né? Como é que foi feita essa, É. essa mixagem? Então, eu sempre tive um entendimento de que o fonograma original é o que convive com as pessoas, como a sua mãe, ao longo dessas décadas, né? Ao longo do tempo. E cada pessoa cria a sua memória, é, cria uma história com aquilo, com ritmo, com, com tudo, com o barulhinho do disco rodando, né? Com a respiração dela, com as escolhas musicais e toda a subjetividade que transparece nas gravações da Gal. Então, assim, nosso processo foi de aproximação, mas eu acredito que depois do falecimento, depois que Gal se encantou, todos nós ficamos com uma saudade muito grande, né? E eu acho que o filme também vem para processar isso um pouco. Então, ter a voz da Gal presente no filme, principalmente em momentos que foram aqueles que sacramentaram esses fonogramas, né? Então, estúdio, é, a gente está falando de algumas faixas específicas do nosso filme, mas Baby, a gente mostra desde a construção, que é isso eu cantando, até aquele momento do estúdio que eternizou, que está eternizado, que são momentos eternizados. A música gravada é isso também, né? Foi uma revolução na história da música você gravar uma música, né? E então acho que esse vínculo que temos com a voz da Gal precisava estar ali. Eu acho muito feliz que esteja. Maria da Graça morre hoje. Vai ser um Não pesadelo. deixa Gal mesmo. Lá na Bahia a gente chama Gracinha de Gal, não? Gosta. Eu gosto. Eu acho muito bacana uma coisa que eu tenho no filme, porque existem muitas cinebiografias e a gente tem Sim, talentos maravilhosos, né? E claro. estão ganhando cada vez mais espaço no cinema. Assim, tem cinebiografias que se ocupam de contar a vida inteira da pessoa, e o Gal não. O Gal é um Sim. momento específico que dá uma ideia perfeita de quem foi essa mulher e como é que foi. E a transformação que foi dela, né? Dessa menina tímida Uhum. que vem distante, né? E De ela chega Salvador. de Salvador, né, longe das capitais, como a gente fala, aquela coisa, e ela Uhum. vai se tomando consciência do que está acontecendo e da relevância que o trabalho dela, que a arte dela tem, e quanto o Uhum. país precisa daquilo, né? Isso.
Tu disse que quando veio o convite não tinha nem roteiro. Tu conseguiu te envolver um pouco nisso e dar sugestões? Como é que foi? Sim, Quão colaborativo foi esse processo? foi muito. A Dandara e a Lu me permitiram isso. Acho que foi a grande chance que elas me deram, assim. Foi um trabalho realmente sem essa verticalização de poder. Estávamos ali comungando e todos trabalhando muito e com o intuito de respeitá-la, de fazer algo que fosse é, profundo, que se aprofundasse, né, Uhum. nas questões que eu acredito que a Gal passou naquele momento. E aí fica muito impossível você conseguir colocar tanta vida, tanta trajetória, tanto sucesso, tantas reviravoltas em 90 minutos. Então, É. fazer a escolha do recorte, acho que foi uma escolha muito feliz, assim. Dandara sempre disse que queria ter a Tropicália, e eu acredito que realmente esse momento é fundamental, é fundamento. Então, você construir na nossa narrativa a chegada da Gracinha, que já cantava em Salvador, já tinha um LP com duas faixas, uma de um lado, outra de outro, gravado lá, ainda como Maria Uhum. da Graça, mas como é a transformação da Maria da Graça que chega, seus amigos já estão colocados no cenário musical do Rio de Janeiro, já conhecem as pessoas, e essa evolução e revolução que aconteceu num período tão curto de tempo, de 66 a 71, até de costumes, né? Então ela chega muito ligada à bossa nova, muito ligada a um existencialismo francês e tal, Sim. e o tropicalismo é uma reviravolta muito absoluta e uma resposta é, expressiva, potente, linda a tudo que estava acontecendo com relação à ditadura, né? É uma resposta, é a contracultura, né? Então eles foram grandes nomes que sustentaram pilares de liberdade, de alegria, de brasilidade num momento tão difícil. E o nosso filme chega até o momento das dunas, né? Que é quando Gil e Caetano estão em Londres, Guilherme também está em Londres, Guilherme Araújo, empresário de Gal, nessa época, dessa turma toda, e ela está com Um Macalé, ela está com personagem Ali Salomão, maravilhoso feito pelo Luiz Lobianco, que está incrível. maravilhoso e fundamental. Então, assim, poder contar também a história, claro, dos nossos grandes ícones, né? Caetano, Gil, Tom Zé, Macalé, Maria Bethânia, nossos, né, ídolos Uhum. para todos nós. Claro. Mas também falar um pouco da Dedé, que é amiga de infância, é a mais moderna de todas, como já relatado por muitos amigos, o Guilherme Araújo, que é tão importante também na história da nossa cultura, da cultura do Rio de Janeiro, figuras que quem conhece e estuda sobre esse tempo sabe, mas eu Claro, acho que fica um convite assim para novas gerações, para as pessoas que não conheçam todos eles tanto, porque é impressionante, né? Uma turma desse com esse potencial, com essa expressão artística, né? é. Nesse momento tão terrível, mas resistindo. E a gente Isso. fala muito sobre a questão de ter mais espaço para as mulheres, não só na frente, mas também atrás das câmeras, né? E agora, com o Uhum. meu Jornal Legal, tu não teve uma diretora, tu teve duas diretoras. Sim, Eu queria que eu tu tive. falasse um pouco do trabalho com elas. Bom, eu já destaquei como foi colaborativo, como se complementaram nessa direção, mas eu também quero falar como a equipe como um todo era uma equipe muito feminina. Nossa diretora de arte, Legal. Juliana Lobo, que trabalhou com Thales Junqueira, numa direção de arte primorosa. Nosso diretor de fotografia, Pedro Sotero, também, com uma equipe que trabalhou com ele feminina, Maíra, a Tatá. Então, assim, tinha uma equipe de câmera, fora o nosso diretor de fotografia, muito feminina. Tínhamos nossa contra-regragem era feminina. Então, tinham mulheres em setores do cinema que raramente você vê. E eu acho que isso também é acertado, assim, no nosso filme. Você tem que se soltar mais. Tenta ser você mesma. Mas eu tô sendo mesmo. A melhor cantora do Brasil. E quem disse isso foi João Gilberto. E não faz mal. A gente sabe muito pouco sobre a Gal, além da música. Mas acho que não tem muito o que saber mesmo, não. E o lado pessoal, o amor. O negócio é a música. Sobre essa questão que está sendo bastante discutida agora, sobre a cota de tela no cinema brasileiro, sobre essa Importante. necessidade de reencontro do cinema brasileiro com o seu público, Com o seu essa público. massificação, né, dos grandes lançamentos hollywoodianos que
eliminam as outras possibilidades. Eu queria saber o que tu vê esse cenário, se é um cenário auspicioso que tem para melhorar, como é que tu vê essa situação Eu acho agora? que a gente tem uma caminhada, a gente está em mais um processo de mais uma retomada. O cinema brasileiro é resistência absoluta. Sérgio Machado, no lançamento do Rio do Desejo, falava uma coisa que eu acho incrível, que é um país sem cinema, um país sem cultura, como uma casa sem espelho. Você não tem a referência de si mesmo e depende da referência do outro, de fora, para dizer quem você é. A gente precisa de um cinema saudável, porque é através dessa contação de histórias que o cinema também promove, que podemos refletir sobre quem somos, podemos construir as nossas histórias, nossas narrativas e homenagear os verdadeiros heróis desse país, como é o caso de Gal Costa, como é o caso dessa turma da música. Então, e apresentar para novas gerações, repassar e repensar a nossa história, entender o que estava acontecendo em cada momento da nossa história. O cinema tem essa possibilidade. Acredito que a cota de telas é fundamental. Era uma lei que, desde Getúlio Vargas, acabou recentemente, não foi à toa, num plano de criminalização da nossa cultura, e agora a gente tem essa oportunidade de retomar mais uma vez as rédeas sobre a nossa cultura. Temos o Ministério da Cultura, estamos num momento mais de celebração e recomeço e reconstrução do que estávamos quando filmamos. E para finalizar, acho que não pode ser a única medida, acho que é uma medida, mas outras têm que ser feitas. Os ingressos são muito caros, as salas de cinema saíram das ruas e foram para dentro dos shoppings, então precisamos conseguir democratizar o acesso ao nosso cinema, que é plural, que o nosso filme, que se pretende conversar com um público vasto, seja também uma porta de entrada para outros, que talvez não se acredite que possam comunicar com o grande público, mas é mentira, podem. Na sala de cinema, você deixa a sua vida um pouquinho de lado, você se entrega para uma história. E essa magia mexe com as pessoas. Mexe com as pessoas, não é à toa, é muito poderoso. Como é que você quer cantar? De um jeito que eu nunca cantei antes. Cheguei até aqui. Não é agora que eu vou parar, não. Sofia, muito obrigado. Parabéns. Obrigada a você. Mais uma vez pelo filme. Obrigada. Um beijo. Obrigado, querida. Parabéns, sucesso aí.